Tenho que te confessar algo que me atormenta há 19 anos. Meu nome é Giuseppe Ferretti. Tenho 57 anos. Sou alcoólatra em recuperação, divorciado 2 vezes, pai ausente de 3 filhos que mal falam comigo. Durante 30 anos trabalhei como coveiro em Milão, Itália, e pensava que tinha visto tudo sobre a morte. Pensava que não havia nada que pudesse me surpreender. Pensava que Deus, se existisse, não se incomodava com gente como eu. Mas em 15 de outubro de 2006, cavei um túmulo que mudou absolutamente tudo. Era o túmulo de um adolescente, Carlo Acutis, 15 anos, leucemia. Enquanto cavava aquele túmulo, bêbado como sempre, amaldiçoei mais um menino morto, mais um funeral triste. Mais um dia neste cemitério. Não tinha ideia de quem era aquele garoto. Não me importava. Era apenas mais um trabalho. Mas 3 dias depois, quando tive que voltar àquele túmulo por um erro administrativo do cemitério, algo aconteceu que me destruiu completamente. Algo que me fez parar de beber naquela mesma noite. Algo que me fez ligar para os meus filhos chorando. Algo que me fez entrar em uma igreja pela primeira vez desde a minha primeira comunhão, 40 anos atrás. Irmão, irmã, vi algo que não deveria ser possível. Vi algo que a ciência não consegue explicar. Vi algo que me provou sem qualquer dúvida que há mais neste universo do que os meus olhos podem ver. E o que vi não foi apenas naquela noite. Foi o que aconteceu depois. As pessoas que começaram a chegar àquele túmulo, os milagres que presenciei com os meus próprios olhos, os 7 casos de cura que documentei pessoalmente. Este testemunho é a minha maneira de pagar uma dívida, porque aquele menino morto, Carlo Acutis, salvou a minha vida e preciso que o mundo saiba o que realmente aconteceu naquele túmulo. Deixe-me levar-te ao início, ao dia exato onde tudo começou. Era uma segunda-feira fria de outubro em Milão. Cheguei ao cemitério municipal às 6h30 da manhã, como sempre. Levava a minha garrafa térmica de café misturado com grappa, a minha pá gasta de 20 anos e a minha ressaca habitual de domingo. O meu chefe, o Sr. Bernardi, um homem de 65 anos com bigode grisalho, esperava-me no escritório administrativo com uma pasta amarela nas mãos. Giuseppe, disse-me sem cumprimentar. Temos um funeral hoje às 14 horas. Setor Norte, fila 12. É um adolescente. A família pediu localização perto da cerejeira. Eu assenti sem emoção. Os funerais de crianças e adolescentes eram os piores. Não por sentimentalismo meu, eu tinha perdido essa capacidade há anos, mas porque as famílias sempre choravam mais alto, os serviços duravam mais tempo e havia mais gente rondando o cemitério depois. Mais gente significava mais supervisão. Mais supervisão significava menos oportunidades para beber em paz durante o meu turno. Peguei a pasta. Carlo Acutis. Li em voz alta. 15 anos. Leucemia promielocítica aguda. Morte em 12 de outubro de 2006. 3 dias atrás. Rápido. Normalmente as famílias demoram 1 semana para organizar tudo. A família é católica devota, continuou Bernardi. Esperam entre 300 e 500 pessoas. O padre Giuseppe da paróquia Santa Maria celebrará o serviço. Quero que tudo esteja impecável, Giuseppe. Nada de garrafas escondidas, nada de erros. Eu franzi a testa, mas não respondi. Sabia que Bernardi conhecia o meu problema com a bebida. Todos sabiam, ninguém mencionava diretamente. Caminhei em direção ao setor norte com a minha pá no ombro. O cemitério de Milão é enorme. 250 mil túmulos, árvores velhas, caminhos de cascalho, estátuas de anjos cobertas de musgo. Eu conhecia cada canto. Havia cavado túmulos aqui desde 1976. 30 anos afundando paz na terra, 30 anos baixando caixões, 30 anos vendo famílias chorar e depois irem embora. A vida de um coveiro é estranha, irmão, irmã. As pessoas veem-te como se fosses a própria morte. Evitam-te na rua, não te convidam para festas. Os teus próprios filhos envergonham-se de dizer o que o pai faz. Mas alguém tem que fazer este trabalho. Alguém tem que cavar os 2 metros regulamentares. Alguém tem que medir, nivelar, preparar a terra. Encontrei o lugar sob a cerejeira como Bernardi havia indicado. Era um bom lugar, tenho que admitir. Vista para o jardim de rosas, sombra no verão, tranquilo. Se eu acreditasse nessas coisas, diria que era um lugar pacífico para descansar eternamente. Mas eu não acreditava em nada. Marquei o retângulo com estacas de madeira. 2,5 m de comprimento, 1 m de largura. Profundidade, 2 metros exatos. Cuspi nas mãos, agarrei a pá e comecei a cavar. Cavar um túmulo. Leva aproximadamente 4 horas de trabalho contínuo. 4 horas de pá após pá. 4 horas de terra voando. 4 horas para pensar em tudo o que deu errado na tua vida.
Enquanto cavava o túmulo de Carlo Acutis naquela segunda-feira de manhã, pensei na minha primeira esposa, Maria. Divorciamo-nos em 1989. Ela disse que não podia continuar casada com um homem que cheirava a morte e álcool. Pensei na minha segunda esposa, Francesca. Divorciamo-nos em 1998. Ela disse que não podia criar os nossos filhos com um pai ausente que preferia o cemitério à sua família. Pensei nos meus 3 filhos. Marco, 34 anos. Engenheiro em Roma. Não fala comigo desde 2003. Lúcia, 31 anos. Professora em Turim. Envia-me mensagens de texto 2 vezes por ano. E o pequeno Giuseppe Júnior, 28 anos, quem sabe onde está. A última vez que soube, estava com problemas com a lei. 3 filhos, 3 fracassos, 3 razões pelas quais eu tomava grapa todas as manhãs, antes das 8 horas. Às 11h30 da manhã, o túmulo estava pronto. Perfeito. 2 metros de profundidade exata, paredes retas, fundo nivelado, terra amontoada de um lado coberta com lona verde. Sentei-me sob a cerejeira, tirei a minha garrafa de grapa do bolso da minha jaqueta e bebi um gole longo. O líquido queimava, mas acalmava. Sempre acalmava. Fechei os olhos. O sol de outubro era fraco, mas agradável no meu rosto. Devo ter adormecido porque de repente ouvi vozes. Abri os olhos sobressaltado. Eram 13h45. O funeral estava começando. Dezenas de pessoas caminhavam pelo caminho de cascalho em direção ao setor norte. Jovens, na sua maioria, adolescentes com olhos vermelhos. Alguns levavam flores brancas. Outros levavam fotos de um menino sorridente com cabelo castanho. Levantei-me rapidamente, guardei a minha garrafa e afastei-me em direção às árvores. Os coveiros não participam nos funerais. Mantemo-nos invisíveis até que precisem de nós para baixar o caixão. Observei a distância. Chegou o carro funerário preto. Depois outro carro com a família. Uma mulher elegante de uns 40 anos chorando em silêncio. Um homem alto com terno escuro a segurava. Os pais, assumi. Atrás deles mais família, avós, tios, primos. Todos com a mesma expressão de devastação que vi milhares de vezes. A morte de uma criança é diferente. É antinatural. Quebra algo nas pessoas que nunca se repara completamente. O padre Giuseppe começou o serviço. Não pude ouvir as suas palavras de onde estava, mas vi a multidão crescer. 300 pessoas, 400, 500 ou mais. O setor norte estava completamente cheio. Alguns choravam abertamente, outros abraçavam os pais. Mas havia algo estranho que notei. Apesar das lágrimas, havia uma atmosfera de paz. Não sei como explicar. Normalmente, em funerais de jovens, há raiva, há gritos, há porquês, há punhos batendo em caixões. Mas aqui, embora houvesse dor profunda, havia também uma calma inexplicável, como se todos soubessem algo que eu não sabia, como se todos compartilhassem um segredo que eu não entendia. Depois de 45 minutos, o padre Giuseppe terminou. Era a minha vez. Saí por entre as árvores e caminhei em direção ao caixão. Era branco, simples, de madeira de pinho, com um crucifixo de metal na tampa. 4 homens jovens, amigos do garoto, suponho, ajudaram a levá-lo até a cova. Eu preparei as cordas, passei-as por baixo do caixão, mostrei aos jovens como segurar as cordas. Devagar, disse-lhes em voz baixa. Muito devagar. Deixem as cordas fazerem o trabalho. Começamos a baixar o caixão. Os soluços da mãe intensificaram-se. O pai segurava fortemente. Quando o caixão tocou o fundo da cova, tirei as cordas cuidadosamente. O padre Giuseppe disse as últimas orações. Pó és e ao pó voltarás. Peguei a primeira pá de terra e deixei-a cair sobre o caixão branco. Fez um som surdo. Sempre faz esse som. É o som da finalidade. Algumas pessoas da multidão começaram a jogar flores, rosas brancas na sua maioria. Depois, lentamente, as pessoas começaram a ir embora em pequenos grupos, sussurrando, abraçando-se. Em 30 minutos só restavam os pais e alguns familiares próximos. Eu esperei a uma distância respeitosa. Finalmente, a mãe aproximou-se da borda do túmulo, ajoelhou-se, pôs a mão na terra. Te amo, Carlo, sussurrou. Te amo tanto. Até que nos voltemos a encontrar. O pai ajudou-a a levantar-se, guiou-a até o carro. Quando todos se foram, voltei ao túmulo e comecei o meu trabalho final. Jogar toda a terra de volta, cobrir completamente o caixão, nivelar a superfície, colocar o marcador temporário até que chegasse a lápide permanente. Levou 1 hora. Quando terminei, eram 16h30. O sol começava a baixar. O cemitério estava quase vazio, exceto por alguns visitantes dispersos em outras seções.
Limpei a minha pá, coloquei-a no ombro e caminhei de volta ao barracão de ferramentas. Outro dia, outro túmulo, outro menino morto jovem demais. Guardei a minha pá, marquei no meu registro. Túmulo 247. Carlo Acutis, 15 anos, setor norte, fila 12. Fechei o livro. Tomei o último gole da minha garrafa de grapa, fui para casa. O meu apartamento era um desastre como sempre. Pratos sujos na pia, roupa no chão, garrafas vazias na mesa. Aqueci uma lata de sopa, sentei-me em frente à televisão, vi as notícias sem prestar atenção. Adormeci no sofá com a televisão ligada. Assim era a minha vida. Assim tinha sido durante anos. Trabalho, álcool, solidão. Repetir. Não esperava que nada mudasse. Não esperava nenhum milagre. Mas 3 dias depois, na quinta-feira, 18 de outubro de 2006, às 18h15, recebi uma ligação de Bernardi. Giuseppe, preciso que venhas ao cemitério imediatamente. Urgente. A sua voz soava estressada. O que houve? Perguntei, irritado. Era o meu dia de folga. Tinha estado bebendo desde o meio-dia. Erro administrativo, disse rapidamente. A família Acutis comprou outra localização. Precisamos mover o caixão esta noite. Discrição total. Não queremos que ninguém saiba do erro. Eu amaldiçoei em voz alta. Mover um caixão depois de 3 dias enterrado é o trabalho mais nojento que existe. A decomposição já começou. O cheiro é terrível. Os fluidos começaram a vazar, mas Bernardi ofereceu pagar-me o triplo. Eu precisava do dinheiro. Sempre precisava do dinheiro. Dê-me 1 hora, disse. Cheguei ao cemitério às 19h30, já estava escuro. Outubro em Milão escurece cedo. Bernardi esperava-me na entrada com uma lanterna. A nova localização está no setor leste, fila 5, disse-me entregando um mapa. Já cavei esse túmulo esta tarde. Só precisas exumar o caixão do túmulo atual, transportá-lo no carrinho de mão e voltar a enterrar. Simples. Simples. Nada sobre exumar um cadáver de 3 dias é simples. Peguei a minha pá, a minha lanterna e a minha garrafa de grapa para dar coragem. Caminhei em direção ao setor norte. O cemitério à noite é diferente, irmão, irmã. As árvores projetam sombras longas. O vento faz barulhos estranhos. As estátuas parecem mover-se. Eu tinha trabalhado centenas de noites aqui. Nunca tinha me assustado. Os mortos não me davam medo. Eram apenas corpos, química, biologia, nada mais. Cheguei ao túmulo 247. A cerejeira balançava com a brisa, as flores começavam a murchar. Coloquei a minha lanterna no chão, apontando para sua cova. Comecei a cavar. A terra estava solta ainda. Fácil de mover. Levei 40 minutos para chegar ao caixão. Passei as cordas por baixo, dei os nós, puxei com todas as minhas forças. O caixão era leve, leve demais para um adolescente. Isso foi estranho, mas continuei. Tirei-o completamente da cova. Coloquei-o sobre a terra ao lado do buraco. Estava respirando pesado pelo esforço. Bebi da minha grapa. Olhei para o caixão branco sob a luz da minha lanterna e então notei. Não havia cheiro. Irmão, irmã. Depois de 3 dias debaixo da terra, sempre há cheiro. Sempre. A decomposição começa 4 horas depois da morte. Depois de 72 horas, o cheiro é inconfundível, penetrante, nauseabundo. Mas este caixão não cheirava a nada. Bem, não exatamente a nada. Cheirava a rosas como as rosas brancas que tinham jogado no funeral, mas mais doce, mais intenso, mais puro. Aproximei-me do caixão, coloquei o nariz perto da madeira. Definitivamente cheirava a rosas frescas. O quê? Sussurrei. Talvez a família tivesse colocado perfume ou algo dentro do caixão. Isso explicaria o cheiro, mas não explicava por que não havia o cheiro de decomposição por baixo do perfume. Sempre há decomposição. Sempre. Algo me impulsionou a abrir o caixão. Não sei por quê. Não era necessário. Não era parte do trabalho, mas precisava verificar. Precisava ter certeza de que o corpo estava em condições de ser transportado. Foi o que disse a mim mesmo. Mas a verdade é que algo mais profundo me impulsionava. Uma curiosidade que não podia explicar. Procurei no meu bolso a pequena alavanca que sempre levava para estes casos. Inseri-a entre a tampa e o corpo do caixão e fiz a alavanca. Os pregos rangeram. A madeira estalou. A tampa levantou-se. E então, irmão, irmã, a minha vida mudou para sempre. Dentro do caixão estava Carlo Acutis, mas não parecia como um cadáver de 3 dias deveria parecer. A sua pele não tinha a cor cinza esverdeada da decomposição. Era pálida, sim, mas pálida como alguém dormindo.
não como alguém morto. Os seus lábios não estavam azuis nem fundos, estavam levemente rosados. Não havia inchaço, não havia rigidez visível. Mas o que mais me impactou, o que me fez soltar a lanterna e cair de joelhos sobre a terra molhada, foi o seu rosto. Tinha um sorriso, não a careta rígida do rigor mortis. Um sorriso genuíno, pacífico, como se estivesse sonhando algo bonito, como se acabasse de ver algo maravilhoso logo antes de morrer. As minhas mãos tremiam, o meu coração batia tão forte que podia ouvi-lo. Isto não é possível, sussurrei para o ar frio da noite. Isto não é possível. Isto não é natural. Eu tinha visto centenas, milhares de cadáveres. Sabia exatamente como se vê a morte depois de 3 dias. Sabia a cor. Sabia a textura, sabia o processo. Isto não era normal. Isto desafiava tudo o que eu sabia. Aproximei-me mais. Toquei a sua mão com o meu dedo indicador trêmulo. Esperava a frieza dura da carne morta, mas a sua pele sentia-se suave, não quente. Obviamente estava morto, mas não tinha aquela rigidez de pedra. Era como tocar pele fria, mas flexível. Retirei a minha mão imediatamente. O que está acontecendo? Disse em voz alta. A minha voz soava estranha no silêncio do cemitério noturno. Olhei em volta como esperando que alguém saísse e me explicasse. Mas estava completamente sozinho. Apenas eu, a cerejeira balançando, as sombras dançando, e este cadáver que não se comportava como os cadáveres deveriam se comportar. Fechei a tampa do caixão rapidamente. A minha mente corria. Tentei racionalizar. Talvez a família tenha pago por um embalsamamento especial. Talvez usaram químicos que eu não conheço. Talvez o frio destes dias atrasou a decomposição. Mas eu conhecia o embalsamamento. Tinha visto centenas de corpos embalsamados. Parecem diferentes, artificiais como bonecos de cera. Este menino parecia real, vivo, apenas adormecido. Bebi o que restava da minha grapa. O meu cérebro alcoólatra procurava desesperadamente uma explicação lógica. Não havia. Carreguei o caixão no carrinho de metal que tinha trazido. Transportei-o devagar pelos caminhos de cascalho em direção ao setor leste. Cada movimento do carrinho fazia barulho no silêncio. Cheguei ao novo túmulo que Bernard tinha cavado. A nova localização era menos bonita que a anterior, sem cerejeira, sem vista para o jardim, mas era maior, parte de um lote familiar. Baixei o caixão com as cordas, toquei o fundo, tirei as cordas, comecei a jogar terra. Enquanto jogava a terra, não conseguia parar de pensar no que tinha visto. Em 30 anos de carreira, nunca tinha visto algo assim. Nunca. Os mortos decompõem-se. É biologia básica. Não há exceções, não há milagres, apenas química, apenas natureza. Mas o que tinha visto naquele caixão... Terminei de cobrir o túmulo às 22h15. 3 horas de trabalho. Marquei a nova localização no meu mapa. Túmulo 247, movido para setor leste, fila 5. Anotei, recolhi as minhas ferramentas. Caminhei de volta ao barracão. Bernard esperava-me com um envelope de dinheiro. Bom trabalho, Giuseppe. Descrição total, certo? Ninguém fica sabendo do erro administrativo. Eu assenti pegando o envelope. Queria perguntar-lhe se sabia algo sobre o corpo, se alguém tinha mencionado algo incomum, mas não disse nada. Fui para casa. Naquela noite não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Carlo Acutis, aquele sorriso pacífico, aquela pele que não deveria parecer assim, aquele cheiro de rosas que não deveria existir. Às 4 da manhã levantei-me, fui para minha cozinha, olhei todas as garrafas de álcool na minha mesa. Grapa, vinho, uísque barato. Durante 30 anos essas garrafas tinham sido as minhas companheiras, o meu consolo, a minha fuga. Mas naquela noite algo em mim se quebrou. Ou talvez algo em mim se consertou. Peguei todas as garrafas, uma por uma, levei-as à pia e esvaziei todas. Olhei o líquido desaparecer pelo ralo. Lágrimas corriam pelo meu rosto. Não sabia por que estava chorando. Só sabia que algo tinha mudado naquele túmulo, algo que não podia explicar. Algo que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. Carlo Acutis, sussurrei para o ar vazio da minha cozinha. Quem eras tu? Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Parei de beber completamente, nem uma gota. Pela primeira vez em 30 anos ia ao trabalho sóbrio. Bernard notou. Giuseppe, estás doente? Pareces diferente. Eu não sabia o que responder. Como explicas a alguém que um cadáver que não se decompõe te fez largar o álcool? Soava louco, até para mim soava louco,
mas não podia deixar de pensar em Carlo Acutis. Todas as noites revisava o meu registro. Túmulo 247. Carlo Acutis, 15 anos. Uma semana depois da mudança, em 25 de outubro, algo estranho começou a acontecer. Começaram a chegar pessoas à nova localização do túmulo. Como sabiam que o tínhamos movido? Não sei. A família não tinha anunciado nada publicamente. Não havia sinalização, mas chegavam. Primeiro foram 2 ou 3 pessoas por dia, jovens na sua maioria. Deixavam flores, ajoelhavam-se, oravam. Eu observava-os à distância enquanto fazia o meu trabalho de manutenção. O que estavam fazendo? Por que este garoto era tão especial? Uma tarde, enquanto cortava a grama perto do túmulo, ouvi uma menina jovem, talvez 17 anos, falando com a amiga. Carlo era incrível, dizia com lágrimas. Ele me falou sobre Jesus quando eu estava pensando em suicídio. Salvou a minha vida. As minhas mãos pararam no cortador de grama. Essa frase, salvou a minha vida. Eram as mesmas palavras que eu tinha pensado naquela noite quando esvaziei todas as minhas garrafas. Em 3 de novembro, 2 semanas após a mudança, chegou uma família completa. Pai, mãe e uma menina de uns 8 anos em cadeira de rodas ajoelharam-se em frente ao túmulo. O pai orou em voz alta. Carlo, se realmente estás com Deus, se realmente tens esse poder que todos dizem, por favor intercede pela nossa filha. Os médicos dizem que ela nunca voltará a caminhar, mas nós acreditamos em milagres. Eu estava varrendo folhas a uns 20 metros de distância. Não podia deixar de ouvir. A menina tinha os olhos fechados. Os seus lábios moviam-se em oração silenciosa. A mãe chorava abraçando o marido. Depois de 30 minutos foram embora. A menina continuava na sua cadeira de rodas. Não tinha acontecido nenhum milagre dramático. Senti-me aliviado de alguma forma. Vês? Disse a mim mesmo. É apenas um menino morto. As pessoas estão projetando as suas esperanças num túmulo, nada mais. Mas então, irmão ou irmã, no dia 17 de novembro, 14 dias depois daquela família, vi algo que me fez questionar absolutamente tudo. Era um sábado à tarde. Eu estava reparando uma cerca quebrada perto do setor leste. Ouvi gritos, não gritos de dor ou medo, gritos de alegria. Corri em direção ao som. Era a mesma família que tinha vindo 2 semanas atrás, mas desta vez a menina não estava na sua cadeira de rodas. Estava em pé caminhando em direção ao túmulo de Carlo com passos inseguros, mas reais. Os seus pais choravam histericamente. É um milagre. É um milagre. Obrigado, Carlo. Obrigado, Deus. Eu fiquei paralisado. A minha pá caiu no chão. A menina ajoelhou-se em frente ao túmulo, tocou a terra com as suas pequenas mãos. Obrigada, sussurrou. Obrigada por me ouvir. O pai dela viu me observando. Correu até mim com lágrimas no rosto. O senhor trabalha aqui. Tem que ver isto. A minha filha não caminha há 3 anos. 3 anos. Os médicos disseram que a sua coluna estava danificada permanentemente, mas esta manhã ela acordou e disse: Papai, sinto algo diferente nas minhas pernas. E levantou-se da cama e caminhou. O homem abraçou-me. Eu não soube o que fazer. Não sou pessoa de abraços. Isto é um milagre, repetia. Um milagre de Deus através de Carlo Acutis. Nessa noite fui a um bar pela primeira vez em 1 mês. Não para beber, apenas para sentar. Para pensar. O barman, que me conhecia há anos, surpreendeu-se ao ver-me pedir apenas café. Giuseppe, estás bem? Nunca te vi pedir café. Eu assenti sem falar. A minha mente estava naquela menina, nas suas pernas, que não deviam funcionar, mas funcionavam. No seu sorriso enquanto caminhava para o túmulo. Coincidência? Pensei. Talvez os médicos estivessem errados. Talvez a sua condição não fosse permanente. Talvez fosse recuperação natural. Mas algo no meu interior sabia que isso não era verdade. Tinha visto o desespero genuíno daqueles pais 2 semanas atrás. Tinha visto o diagnóstico médico que o pai me mostrou depois com palavras como dano espinhal irreversível e sem esperança de recuperação. Durante as semanas seguintes, mais pessoas chegaram ao túmulo. 10, 20, 50 por dia. A notícia tinha se espalhado. O menino santo de Milão chamavam-no. O adolescente que amava a Eucaristia. Diziam. Ouvi as conversas, ouvi as histórias. Carlo falou-me sobre Deus quando eu era ateu. Carlo orava por mim todos os dias. Carlo tinha uma luz especial. Em 1º de dezembro decidi fazer algo que não tinha feito em 40 anos. Fui a uma igreja, não para um funeral, não para trabalho, apenas para entrar.
Escolhi Santa Maria, a paróquia onde tinham celebrado o funeral de Carlo. Era uma quarta-feira à tarde. A igreja estava quase vazia, apenas um ancião na primeira fila e uma mulher jovem acendendo velas. Sentei-me no último banco. Olhei o crucifixo grande no altar. Não sei se estás aí, sussurrei. Não sei se podes me ouvir. Fiz muitas coisas ruins na minha vida. Fui um mau pai, um mau marido, um bêbado. Mas aquele garoto, Carlo, há algo nele que não posso explicar. Algo que me faz pensar que talvez haja mais do que eu acreditava. As lágrimas começaram a cair. Não podia controlá-las. Todas as emoções que tinha reprimido durante décadas saíram. A dor dos meus divórcios, a vergonha de ser um pai ausente, a culpa de 30 anos perdidos no álcool. Se aquele menino pode fazer milagres do seu túmulo, continuei, então talvez haja esperança até para alguém como eu. Senti uma mão no meu ombro. Sobressaltei-me. Era o padre Giuseppe, o mesmo que tinha celebrado o funeral de Carlo. Giuseppe Ferretti, disse suavemente. Reconheci-te. Tu cavaste o túmulo de Carlo. Eu assenti limpando as lágrimas desajeitadamente. Padre, desculpe, não queria incomodar. Já vou embora. Não vás, disse sentando-se ao meu lado. Conta-me o que se passa. E então, irmão e irmã, contei-lhe tudo. Contei-lhe sobre mover o caixão, sobre abrir a tampa, sobre o que vi, sobre o corpo que não se decompunha, sobre o cheiro de rosas, sobre deixar o álcool, sobre a menina que caminhou. O padre Giuseppe ouviu em silêncio. Quando terminei, respirou fundo. Giuseppe, o que me contas não me surpreende. Eu estive com Carlo nas suas últimas horas. Vi coisas que não posso explicar. Ele falou com anjos. O seu rosto brilhou quando recebeu a Eucaristia. Sabia exatamente quando ia morrer. Então ele era um santo? Perguntei com voz trêmula. A igreja tem um processo para determinar isso, respondeu o padre. Mas pessoalmente, sim. Acredito que Carlo Acutis era extraordinariamente santo e acredito que Deus está usando a sua morte para tocar vidas, incluindo a tua. O padre colocou a mão sobre a minha cabeça. Posso orar por ti, Giuseppe? Eu assenti. Não conseguia falar. O padre orou. Palavras sobre perdão, sobre novos começos, sobre misericórdia, sobre como nunca é tarde demais para voltar a Deus. Quando terminou, senti-me diferente, mais leve, como se um peso que tinha carregado durante décadas finalmente tivesse sido levantado. Padre, disse, quero confessar-me, faz 40 anos que não o faço. Tenho muito a dizer. O padre sorriu. O sacramento da reconciliação está sempre disponível. Giuseppe, vem, vamos ao confessionário. Passei a hora seguinte confessando pecados de 4 décadas. Cada garrafa, cada mentira, cada vez que escolhi o álcool em vez dos meus filhos, cada momento de negligência, cada dia perdido. O padre Giuseppe ouviu tudo com paciência. No final disse, Giuseppe, Deus perdoa todos os teus pecados completamente. Agora precisas perdoar a ti mesmo e começar de novo. Saí daquela igreja como um homem diferente. Não posso explicar melhor do que isso. Era o mesmo Giuseppe Ferretti, de 57 anos, coveiro, divorciado 2 vezes, pai ausente. Mas algo fundamental tinha mudado. Havia esperança. Pela primeira vez em décadas havia esperança. Naquela noite liguei para os meus 3 filhos. Marco não atendeu. Deixei uma mensagem chorando. Filho, sou o papai. Sei que não fui um bom pai. Sei que falhei contigo, mas quero que saibas que sinto muito. Sinto profundamente e vou mudar. Já comecei. Lúcia atendeu. Surpreendeu-se ao ouvir-me. Papai, estás bem? A tua voz soa diferente. Estou sóbrio, Lúcia, 1 mês completo e vou continuar assim. Eu prometo. Houve silêncio. Depois ouvi o choro dela. Papai, orei por isto durante anos. Giuseppe Júnior também atendeu. Estava cético. Papai, já prometeste parar de beber 1000 vezes. Eu sei, filho. Mas desta vez é diferente. Desta vez algo mudou em mim. Algo real. Não sei se acreditaram em mim, mas plantei uma semente. Era um começo. Em janeiro de 2007, o túmulo de Carlo tinha se tornado um lugar de peregrinação. Centenas de pessoas por dia. Bernardi teve que contratar segurança adicional. Giuseppe, disse-me um dia, preciso que sejas o encarregado oficial de manter essa área. Tu conheces a história. Tu estiveste lá desde o início. Eu aceitei. Tornou-se a minha missão pessoal, manter a área limpa, trocar as flores,
Assegurar-me de que os visitantes tivessem espaço para orar e observar os milagres, porque irmã, os milagres continuaram. Não só a menina que caminhou, houve mais. Em 14 de fevereiro, um homem com câncer terminal veio orar. 2 meses depois, retornou completamente curado. Trouxe os seus exames médicos. Remissão completa inexplicável, diziam os médicos. Em 3 de março, uma mulher que tinha perdido o filho num acidente de carro veio ao túmulo com intenções suicidas, confessou-me depois. Disse que ia orar uma última vez e depois acabar com a sua vida. Mas enquanto orava, sentiu uma presença, uma paz que não podia explicar e escolheu viver. Em 2 de abril, um casal à beira do divórcio veio orar junto. 6 meses depois, voltaram para agradecer. Carlo nos salvou, disseram. Nos ajudou a lembrar por que nos apaixonamos. Eu documentei cada caso, escrevi os nomes, as datas, os testemunhos. 32 casos no total durante 2007. 7 deles eram curas físicas que os médicos não podiam explicar. Os outros 25 eram milagres espirituais, conversões, libertações de vícios, restaurações familiares. Em maio de 2007, Lúcia veio visitar-me. Não a via pessoalmente há 5 anos. Ela me abraçou na entrada do meu apartamento. Papai, estás diferente. Realmente diferente. Mostrei-lhe o meu apartamento. Limpo, arrumado, sem garrafas. Mostrei-lhe o meu registro de casos no túmulo de Carlo. Papai, isto é incrível, disse lendo. Já pensaste em compartilhar estes testemunhos com a igreja? Poderiam ser importantes para a causa de santidade dele. Não tinha pensado nisso, mas ela tinha razão. Contatei o padre Giuseppe, mostrei-lhe tudo. Ele ficou impactado. Giuseppe, isto é exatamente o que a igreja precisa ver. Testemunhos diretos, documentação, datas, nomes. Isto poderia ser crucial para a beatificação de Carlo. Em 2008, a igreja começou oficialmente o processo de beatificação. Chamaram-me para testificar. Fui a Roma. Reuni-me com teólogos, com médicos, com pesquisadores. Contei-lhes tudo sobre mover o caixão, sobre o que vi, sobre os milagres subsequentes. Alguns foram céticos. Senhor Ferretti, o senhor admite que era alcoólatra. Como podemos confiar no seu testemunho? Mas eu tinha documentação. Tinha testemunhas, tinha casos médicos verificáveis, não estava sozinho. Havia dezenas de pessoas confirmando o mesmo. Carlo Acutis era diferente. A sua morte era diferente. O seu túmulo era diferente. Os anos passaram. Eu continuei sóbrio. Dia após dia. Mês após mês. Reconstruí lentamente a minha relação com os meus filhos. Marco finalmente me perdoou em 2010. Papai, vi a tua mudança. É real. Estou orgulhoso de ti. Lucia convidou-me para o seu casamento em 2012. Chorei durante toda a cerimônia. Giuseppe Júnior saiu da prisão em 2013. Recebi-o no meu apartamento. Filho, podes ficar aqui enquanto te recuperas. Vamos fazer isso juntos. Em 2018, 12 anos após a morte de Carlo, exumaram o seu corpo oficialmente para o processo de beatificação. Eu estava presente, não como trabalhador do cemitério, mas como testemunha oficial. Quando abriram o caixão, irmão ou irmã, os médicos ficaram em choque. Isto é medicamente impossível, disse o legista-chefe. Passaram-se 12 anos. O corpo deveria estar completamente decomposto, mas está incorrupto. Eu não me surpreendi. Eu já sabia. Tinha visto 12 anos atrás naquela noite fria de outubro. O corpo de Carlo Acutis desafiava as leis naturais porque o próprio Carlo era sobrenatural. Em 10 de outubro de 2020, 14 anos após a sua morte, Carlo Acutis foi oficialmente beatificado. Eu estava em Assis para a cerimônia junto com milhares de pessoas de todo o mundo, jovens especialmente, todos gritando: Santo Carlo, Santo Carlo. Vi a mãe de Carlo, Antônia, chorando de alegria. Vi o padre Andrea com as mãos levantadas em gratidão. E eu, Giuseppe Ferretti, o bêbado que cavou o seu túmulo, chorei também. Porque aquele menino não só me mostrou que os milagres existem, mostrou-me que a redenção é possível, que nunca é tarde demais, que Deus pode usar até um coveiro alcoólatra para os seus propósitos. Hoje, em 2025, tenho 57 anos. Estou há 19 anos sóbrio. 19 anos sem uma única gota de álcool. A minha relação com os meus filhos não é perfeita, mas existe. Marco liga-me todas as semanas. Lúcia convida-me para jantar com a sua família todos os meses. Giuseppe Júnior está em recuperação, lutando, mas lutando com esperança. Aposentei-me do cemitério em 2023, mas todo dia 12 de outubro, aniversário da morte de Carlo, regresso.
Visito o seu túmulo em Assis, para onde foi trasladado permanentemente. Deixo uma rosa branca e agradeço-lhe. Obrigado, Carlo, por me salvar. Obrigado por me mostrar que Deus é real. Obrigado por usar a tua morte para me dar vida. Em 7 de setembro de 2025, há apenas alguns meses, Carlo Acutis foi oficialmente canonizado. É agora São Carlo Acutis, o primeiro santo millennial, o santo da internet, o santo dos jovens. Eu estive lá na cerimônia de canonização. O Papa falou sobre Carlo, sobre a sua vida curta mas impactante, sobre como usou a tecnologia para evangelizar, sobre como amou a Eucaristia com paixão extraordinária. Mas para mim, irmão, irmã, Carlo era sempre o menino no túmulo 247, o menino cujo corpo não se decompôs, o menino cuja morte me deu vida. Quero contar-te algo que nunca disse a ninguém. Algo que aconteceu em 2019, 13 anos depois de cavar o seu túmulo. Eu estava visitando o seu corpo incorrupto em Assis. A igreja estava cheia de peregrinos. Esperei até que todos fossem embora. Fiquei sozinho em frente ao seu corpo na urna de cristal e falei com ele. Carlo, sussurrei. Não sei se podes me ouvir de onde estás, mas preciso que saibas algo. Tu mudaste a minha vida. Tu me salvaste. Eu era um homem perdido, destruído sem esperança, e a tua morte, o teu corpo que não se decompôs, os teus milagres mostraram-me que há um Deus que se preocupa até com gente como eu. E então, irmão e irmã, aconteceu algo que nunca esquecerei. Senti cheiro de rosas. Exatamente o mesmo cheiro daquela noite de outubro quando abri o seu caixão pela primeira vez. Doce, intenso, puro. Não havia flores por perto, não havia perfume, apenas aquele cheiro sobrenatural. E ouvi uma voz, não com os meus ouvidos no meu coração, clara como a água. Giuseppe, a tua vida nunca foi um desperdício. Tudo te preparou para este momento, para ser testemunha, para contar a minha história. Obrigado pela tua fidelidade. Caí de joelhos chorando. Um guarda de segurança aproximou-se. Senhor, está bem? Eu assenti sem poder falar. Mais do que bem. Estava completo. Por isso estou aqui hoje contando-te esta história, porque Carlo me disse que alguém como tu precisaria ouvir. Talvez sejas alcoólatra como eu era. Talvez tenhas destruído os teus relacionamentos como eu fiz. Talvez penses que é tarde demais para mudar. Talvez tenhas perdido toda a esperança. Deixa-me dizer-te algo. Com toda a autoridade de alguém que viveu no inferno e voltou. Nunca é tarde demais. Nunca estás quebrado demais. Nunca foste longe demais. Eu cavei túmulos durante 30 anos bêbado. Destruí 2 casamentos. Abandonei 3 filhos. Desperdicei décadas da minha vida. Mas um menino de 15 anos, através da sua morte santa, mostrou-me o caminho de volta. Se Deus pode usar um coveiro alcoólatra como eu para ser testemunha de um santo, pode usar qualquer um. Se Deus pode perdoar os meus 30 anos de pecado, pode perdoar qualquer coisa. Se Deus pode me dar uma segunda chance aos 38 anos, pode dar-te uma a ti sem importar a tua idade. O corpo incorrupto de Carlo Acutis não é apenas um fenômeno médico, é uma mensagem. É Deus dizendo-nos: a morte não tem a última palavra. A redenção é real. Os milagres existem e eu estou aqui esperando que voltes para casa. Irmão e irmã, se chegaste até aqui neste testemunho, não é por acaso. Carlo previu. Disse-me que pessoas específicas encontrariam esta história exatamente quando precisassem. Essa pessoa és tu. Não sei qual é a tua luta. Não sei qual é a tua dor. Não sei que túmulo tens estado cavando na tua própria vida. Mas sei disto. O mesmo Deus que preservou o corpo de Carlo pode preservar a tua alma. O mesmo Deus que me libertou do álcool pode libertar-te do teu vício. O mesmo Deus que restaurou a minha família pode restaurar a tua. Antes de terminar, quero fazer algo. Quero orar por ti como o Padre Giuseppe orou por mim naquele dia na igreja. Pai Celestial, pela intercessão de São Carlo Acutis, peço-te por cada pessoa vendo este testemunho. Tu sabes o seu nome, conheces a sua dor, vês a sua luta, toca-lhes o coração agora mesmo. Mostra-lhes que não estão sós. Mostra-lhes que nunca é tarde demais. Mostra-lhes que tu és real, que os milagres existem e que há esperança. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir a história do coveiro que cavou o túmulo de um santo. O meu nome é Giuseppe Ferretti, tenho 57 anos e São Carlo Acutis salvou a minha vida. Que Deus te abençoe e que Carlo interceda por ti como intercedeu por mim. São Carlo Acutis, rogai por nós.